Quem foi que disse que os espaços precisam ser cada vez menores?
Boa noite a todos. Estamos hoje finalizando o quarto módulo de Educação Global, Inteligências Humanas e Construção da Cidadania. As primeiras três partes deste módulo foram ministradas pelo professor Hamilton Silva, que infelizmente hoje não pode estar aqui, o estado de saúde dele não melhorou, ele tem estado mal durante estes 3 primeiros dias, foi internado no hospital hoje, já saiu, mas está extremamente fragilizado. Estamos à espera agora que ele recupere, porque já vai seguir viagem para os colegas no Ceará, vai estar dando aula no sábado e no domingo na cidade de Itapipoca e esperamos que ele recupere. Mas, como não somos feitos de um só grande realizador, temos outros grandes realizadores e realizadoras. A professora Isabel Virgínio está connosco hoje, dando continuidade
aos conteúdos que foram ministrados durante estes 3 dias. Vamos investir um pouco mais em Damásio, vamos compreender noutra profundidade as emoções, vamos nos questionar sobre o sistema de transmissão de conhecimento que temos hoje, a escola que temos hoje e a escola que gostaríamos de ter, e depois finalizar todo este projeto com um trabalho final, para o qual vocês terão 2 semanas, sensivelmente, e que depois deverão enviar para o e-mail académico@unifuturo.net. Essas instruções serão dadas no final. Quero lembrar ainda o detalhe que quando fizerem alguma intervenção, esperem um pouco para que o microfone chegue às vossas mãos, para que quem está lá longe possa efetivamente ouvir as vossas intervenções. Aos nossos mestrandos de todo o Nordeste, aos mestrandos também que estão nos assistindo no Pará, no interior do Pará, um abraço muito grande, espero em breve estar convosco aí nesse maravilhoso estado, e todos os outros restantes dos estados do Nordeste, Bahia também, Minas Gerais. Eu estava falando agora à professora que temos alguns estudantes nossos que estão no Japão e que estão em Angola, também assistindo às aulas que estão sendo transmitidas a partir daqui. Desejo-vos uma boa aula, boa disposição, bons resultados, muitos questionamentos e uma salva de palmas para a nossa professora. Obrigada, gente. O ser que existe em mim saúda o ser que há em vocês, certo? Boa noite aos nossos mestrandos, tão longínquos estão, mas estamos unidos aqui no propósito. Alguns aqui já foram meus alunos durante a disciplina da Psicologia da Educação, momento em que construímos muitos conhecimentos, né? Então, mais uma vez, me foi colocado um desafio que eu recebi de um lugar muito especial, não é, no meu ser, que é o desafio de falar um pouco mais sobre as emoções, sobre algo que nos caracteriza essencialmente, que é a nossa capacidade, portanto, de sentir. Ao lado do pensar, conforme o professor Fradinho tão bem, trabalhou com vocês durante esses dias, e eu pude estar presente aqui no primeiro dia, mas hoje a gente vai tentar focar um pouco mais a respeito de tudo o que ele conversou e trazer esses elementos todos trabalhados teoricamente, metodologicamente, e focar, portanto, na aplicabilidade desses conhecimentos no âmbito educacional. Penso que esse é um dos pontos fortes, claro, desse mestrado. Essa é, digamos que, uma das principais propostas. É uma noite de muitos convites. Assim, na verdade, por que eu me sinto tão desafiada a trabalhar com câmeras, com recursos, que o professor brasileiro, nordestino especificamente, não costuma trabalhar, Esse é um propósito diferenciado, de fato. Vejamos. Tecnologias, nós temos as distâncias cada vez mais encurtadas. Nunca estivemos tão conectados, mas também nunca estivemos tão distantes uns dos outros. Um primeiro convite que eu gostaria de fazer, às moças e rapazes que aqui estão: dispam-se de todos os conceitos que vocês já trazem. Para vocês que estão em casa, eu vou ficar o tempo inteiro, trazendo, puxando todo mundo para cá, tá bom? Vou pedir que vocês fechem os seus olhos. Nós estamos falando de emoções. Primeira interrogação: emoções, sentimentos emocionais são a mesma coisa? Você que está em casa, fecha teus olhos. Eu vou elencar aqui alguns momentos comuns a todos nós, cronologicamente falando, das nossas vidas. Posso pedir que fechem os olhos? Soltem tudo que vocês tiverem em mãos. Vou fazer uma pequena experiência com vocês, tá? Vamos vivenciar um pouco as nossas emoções agora. Infâncias. Quais os registros que vocês têm dos seus primeiros dias de aula? Seu primeiro dia de aula, aquele que você, então,
se recorda, aquele que está mais presente quando eu estou aqui falando para você. O que você se lembra do teu primeiro dia de aula? Traz uma imagem, registra essa imagem que você tem em mente, tá? Tuas experiências mais felizes em termos de educação formal. Tenta trazer à mente. Ok? Podemos voltar? Para não dar tempo de ninguém dormir. Em um termozinho, registra aí na tua folha de caderno, no papel que você tiver. Tenta deixar uma folhinha só para esses registros que eu vou ficar pedindo o tempo inteiro que vocês façam. Pedi que vocês se recordassem a respeito de um primeiro dia de aula que te vem em mente. Primeira coisa, você pode não ter registros anteriores a 5 anos de idade, né? 6 anos de idade e assim por diante. Há pessoas que não trazem tantos registros. O momento que você registrou, lembra e anota o sentimento que te veio. Alegria, paz, felicidade, frustração, dor, medo. O que é que te veio em mente? E a partir dessa experiência, a gente vai adentrar aqui o universo de alguns teóricos que nos falam exatamente a esse respeito. Quer dizer, tudo que nos emociona é registrado conscientemente. Nós temos capacidade de registrarmos conscientemente tudo o que passamos na nossa vida, ou existem elementos que estão codificados num lugar muito, muito resguardado na nossa mente. Mente, cérebro, né? O que é que as pesquisas mais recentes nos mostram a esse respeito? Ok? Quis fazer essa experiênciazinha muito tranquila, mas ao mesmo tempo extremamente significativa. E a gente vai ver o que é que esses elementos que foram aí registrados têm direcionado na tua vida. Teus medos, tuas apreensões, tuas angústias, né? Como essas lembranças modelam as tuas crenças. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns slides, né, que têm essa função, né, de dialogarmos a respeito de inúmeras questões. Então não se espantem, eu vou puxar muito de vocês e de vocês que estão em casa também, ok? O que você tem, o que eu tenho, por escolha ou não alimentado, em termos emocionais? Quais têm sido as tuas construções mentais? Como você imagina que essas experiências, né, pelas quais você passou na tua infância, posteriormente, as tuas experiências que você passou nessa última semana? Vejamos. Quem sentiu medo na última semana? Levanta o braço. Você que está em casa, tenta se dar conta disso. Quem sentiu medo? Vamos lá, gente. Quem sentiu medo durante a última semana? Levanta a mão bem alto, se possível for. Sim. Durante a última semana, considerando a última semana, quem sentiu medo? Eu levanto logo as duas mãos. Alegria. Muita raiva, ou então raiva ou muita raiva. Vontade de chutar o pau da barraca. Ok, Patrícia. Ok. Somos pura emoção. Acontece que a grande interrogação que se coloca para muitos neurocientistas, sobretudo da década de 60 do século passado para cá, né, com o surgimento de outros testes laboratoriais, de imagem, enfim, o que é que se constatou? Nem todas as emoções são sentidas. É possível, você que está em casa, que já foi meu aluno em um Código das Emoções, né, a gente tem trabalhado muito essas questões. Para Antônio Damasio, a quem vamos conhecer um pouco mais profundamente aqui hoje, vocês trabalharam um pouco aquela categoria, né, dos sentimentos, das emoções, perdão, com o professor Fradinho, mas hoje a gente vai trazer algumas citações do Antônio, onde ele faz exatamente essa distinção. Emoções
e sentimentos emocionais. O que seriam? E olha só, em termos educacionais, nós sabemos que passamos boa parte da nossa vida nas primeiras fases de ensino, os primeiros níveis de escolaridade. Temos professores, né, brilhantes, por nós passam professores maravilhosos e também outros que a gente não quer, prefere não lembrar, né? Os olhinhos de Liana agora brilharam, né? Quem não teve uma experiência fantástica com um grande professor, uma grande professora, um grande incentivador, uma grande incentivadora? E quem também não teve experiências com criaturas, né, a quem preferimos em relação a quem não queremos comentar? Ok. Todas essas pessoas, se a gente for olhar para o contexto brasileiro, boa parte de nós que exercemos a docência não temos acesso nas nossas formações, não é, Mafel? Não temos acesso a esses conteúdos. Isso quer dizer que abre-se um grande gargalo. Embora tenhamos um grande campo conceitual, teórico, metodológico, que já está em processamento há pelo menos 4 décadas, digamos 3 décadas, eu estou falando nos conhecimentos neurocientíficos, e na sua aplicabilidade ao âmbito educacional. Embora nós já tenhamos tudo isso, todo esse corpus teórico e metodológico, nós ainda não temos formações que contemplem exatamente, formações de professores, que contemplem esses mesmos conteúdos. O que é que nós temos como resultante de todo esse problema? Uma grande problemática que persiste, né, em continuar. Então, nós continuamos a formar professores, a formar pessoas que vão formar outras pessoas, uma vez que esses elementos estão contidos nos nossos documentos prescritivos. Nossa Lei de Diretrizes e Bases nos fala a esse respeito, nossos parâmetros nacionais curriculares nos falam a esse respeito, nossas diretrizes curriculares nos falam em quê? Formar quem? Formar quem? Uma pessoa humana. Na saúde, na educação, em qualquer área de conhecimento, se a gente parar para pensar, vamos voltar para uma discussão que a gente sempre traz, né, na psicologia, né? O pessoal da saúde ali se lembra muito bem. Nós falamos em humanizar, portanto, vocês que estão em casa, que já foram meus alunos, né? Humanizar o humano. Que grande paradoxo. Como humanizar algo que já é, então, essencialmente humano? Né? Enfim, o que é que tem faltado? O que é que tem acontecido? Que há essa necessidade, portanto, de que as instituições de ensino voltem-se para isso. Ok. Quando nós vamos para o funcionamento desses mesmos sistemas de ensino, nós temos o que como cerne desse funcionamento? O cumprimento de prazos, modelos avaliativos, né? Conteúdos e mais conteúdos, enfim. O que tem persistido em continuar, quando a gente se refere ao tradicional e às inovações. Como, então, estão localizados os nossos sistemas de ensino? Quais os grandes paradoxos, né? São questões que eu estou colocando para vocês, daqui a pouco eu quero ouvi-los. Em termos emocionais, voltando aqui para o objeto da nossa noite, do nosso módulo, né? O que nós temos escolhido alimentar? Enfim, vamos prosseguir. Capra, Fritjof Capra. Quem já leu algo a respeito do Fritjof Capra? Físico, tá? Ele nos fala e nos propõe exatamente, ele está no rol, né, dos teóricos que trabalham exatamente uma visão sistêmica do universo, e a gente vai ver um pouco aqui o fragmento do filme O Ponto de Mutação. Quem já assistiu aqui O Ponto de Mutação? Vamos assistir um pouco agora. Quando percebermos que nós e o planeta, na verdade, somos, um só, uma realidade, uma só consciência, teremos chegado ao ponto de descobrir que a nossa transformação, portanto, a nossa transformação, não foi apenas uma atitude, mas uma mutação. E aí, pessoal? Está todo mundo muito calado, não é?
nessa direção de pensar uma transformação interior para exterior. Então, eu vou ter que desaprender aquilo que aprendi e que já trago como crença, portanto. Eu introjetei que eu sou a espécie, a despeito da minha capacidade, que é, então, raciocinar. Aprendemos ou não, o homem é um animal racional, Isabela, claro e óbvio. É proposta, solta lápis, caderno, tudo que vocês têm aí. Levantem-se, por favor, você que está em casa, pega alguém que está aí na tua casa. A partir de agora ninguém fala, só eu falo. Ninguém fala mais. Experiência. Troca de lugar, procura uma pessoa, talvez com quem você nunca tenha falado muito, ou nunca tenha falado, pode ser? Dá pra gente afastar um pouquinho. Formem duplas. Lembrando, a partir de agora vocês já estão investigando as emoções. Eu preciso de silêncio. Duplas. Formando duplas. Duplas. Ok. Pode ser? Pode ser? Se quiser usar aqui na frente, pode ficar à vontade. Sintam-se à vontade. Nós temos espaço aqui em frente. Para quem está em casa, procurem formar duplas. Proposta. Talvez um exercício que ou que vocês nunca fizeram, ou que faz tempo que fizeram, provavelmente. Não sei, mas vamos lá. Proposta. Em silêncio. Em silêncio. Soltem suas mãos. O corpo fala, não é? E como fala? Fiquem de frente um para os outros, um para o outro. Silêncio. Vamos contemplar esse momento, não é? Apenas olhe para quem está na tua frente. Tenta soltar teus braços. A palavra é: registra a emoção, que é estar de frente para alguém com quem você não tem tanta convivência. Você sente vontade de sair de onde você está. Mentalmente você acha essa uma grande balela. Mentalmente você acha que isso não é algo para ser trabalhado aqui na aula de mestrado. Isso não é acadêmico. Não é um conteúdo acadêmico. Ou então você se sente bem, você se sente desafiado. Para você que está em casa, como é estar de frente para o filho, a filha, o sobrinho, a sobrinha, enfim. O que você sente nesse momento? Registra, apenas registra. Agora abre aquela respiração. Inspira, solta. Solta pela boca. Solta a tua atenção. Isso. Registra o que você está sentindo. Ok. Ok. Agradece a pessoa que está contigo. Olha o abraço da outra. Gostei. Aquela foi... Abracei Kézia, Kézia chorou. Ok, pessoal. Obrigada. Corajosos e corajosas. Obrigada a vocês que estão em casa. Obrigada. Naquela folhinha onde você registrou, lembra? No começo da aula, você registrou aquela primeira experiência que nós fizemos, ok?
Não, foi a da infância e agora essa, certo? Vocês, portanto, recapitulando. Vamos lá, Patrícia tem uma pergunta importante. Pode ir. Olá, gente. Boa noite. Na verdade, anteriormente, né, antes do microfone chegar até a mim, eu tinha perguntado a ela qual seria o outro momento que ela tinha registrado na primeira solicitação dela, mas aí está tudo esclarecido aos meus olhos, que ela só pediu um registro. Eu tinha pensado que tivesse sido 2. O segundo momento é esse agora, certo? Exato. Então, Obrigada. nós tivemos uma primeira Isso. experiência. Olha, deixa eu explicar para vocês. E posteriormente. Ah, tá. É verdade. Porque ela falou que a gente registrasse o primeiro momento na infância e um momento que marcou durante a educação da gente. Isso. Então, Entendeu? pronto, façamos assim, ok? É isso mesmo, obrigada. Para vocês que estão em casa. Então, é uma noite de aderirmos, se assim sentirmos que podemos, ok? A esses convites. Não podemos falar em emoções, em sentimentos, em teóricos e mais teóricos, se nós não revisitarmos exatamente, a começar por mim, né? Na verdade, essa tem sido uma grande proposta que eu tenho encampado para a minha vida, encarado mesmo, tá? Então, a gente traz uma disciplina exatamente vivencial. Então, o tempo inteiro eu vou puxar de vocês mesmos. Nós somos o nosso principal substrato, né? Então, que te traz a tua infância em termos educacionais, né? Tua infância, quais as lembranças que você traz a esse respeito? E educacionalmente, qual o registro que você tem disso tudo? Agora tivemos um momento exatamente de olharmos para os nossos, né, próximos. A possibilidade que a visão sistêmica, em termos teóricos, metodológicos, tá, que em meados do século passado inaugurou uma visão sistêmica do mundo, do universo, ela não começou nas humanas exatamente. Ela começou exatamente nas ciências exatas, né? Para a nossa grande surpresa e felicidade. Que daí nós tivemos uma explosão de novas visões. Quando o Capra nos convida a esse respeito aqui, ele está exatamente nos convidando a repensarmos a nossa própria forma de estar no mundo. Como diria o Habermas, né? Quer dizer, como eu tenho estado nesse mundo em que aqui estou. Quais as marcas que nós, como humanidade, temos deixado? Cabe e vale muito a pena pensar a esse respeito. Ok? Primeiro, desconstruindo. Nós não estamos no topo da cadeia alimentar, nós somos só mais uma das espécies. E Fradinho, na segunda, eu adorei, porque ele começou exatamente falando a esse respeito. Eu falei, ai, coisa boa. Eu sinto que eu não estou só. Né? Na verdade, nós nos conhecemos durante esse final de semana e a gente espera que ele se recupere o quanto antes, né? Porque nossos percursos não são fáceis, não é, Kézia? Mas é isso. Enfim, não somos a espécie, não estamos no topo da cadeia alimentar. Pergunta fundamental, seguida de uma constatação de cada um de vocês. O Fradinho nos falou a respeito, como eu só estive na segunda, mas assim, foi uma aula magnânima, né, de fato. Então ele nos falou sobre o racionalismo, sobre toda a era racionalista, não é? Na qual o Ocidente mergulhou, tá? A partir do movimento racionalista, das revoluções científicas, passamos pelo iluminismo, tá? E o Zygmunt Bauman, um dos documentários que eu costumo muito utilizar, é um filósofo, ele nos fala, sociólogo, aliás, perdão, ele nos fala exatamente a esse respeito. Acho brilhante a visão que ele tem, né, desses momentos que nós tivemos teóricos. E ele nos diz, os nossos antepassados iluministas jamais pensariam que nós chegaríamos aonde chegamos. Nossa racionalidade é tão grande que nunca vivemos uma era de tantas irracionalidades. Diversas, inúmeras. Né? Como espécie, como nós temos processado essa incapacidade
de ver o outro como uma extensão, portanto, de nós mesmos. Estamos conectados, experiência e constatação rápida. Quem aqui tem um celular que te conecta a uma rede? Vamos só levantar a mão, eu tenho. Você que está em casa. Né? Quer dizer, todos, ou quase todos, estamos. Vivemos numa sociedade de redes, mas nunca estivemos com os nossos laços tão minados. Né? Então, há diversos teóricos que trabalham a esse respeito. Quem se interessar, depois a gente pode conversar um pouquinho. A nossa capacidade, portanto, de estar e de conviver com outros da nossa própria espécie. O que é que nós temos visto? Uma grande ou grandes incapacidades a esse respeito, né? No que diz respeito a esse elemento. Mas vamos prosseguir. Alguns convites, vamos aqui registrar os nossos convites, portanto. Pense a respeito das suas certezas. Né? Eu aprendi que emoção é algo que não me ajuda a progredir. Não chorar, não fraquejar. Né? Por que não? Quem disse que não? Revisite seus conceitos e preconceitos. Isso que nós aqui acabamos de vivenciar. E aí, gente, é algo que eu sempre costumo propor, né, por onde eu passo. E essa aqui é uma oportunidade da gente trazer esse elemento como algo fundamental. Proponha-se a sentir a sua humanidade. A humanidade que há em você. Como fêmea, eu gestei já, né? Já passei por essa experiência. Pari, nutri, todas essas experiências. E assim, as meninas que aqui estão, né, provavelmente já passaram ou passarão, se assim quiserem e escolherem, né? Então, se a minha espécie, ela é caracteristicamente uma das espécies que mais necessita de cuidado nos seus 2 primeiros anos de vida, nosso filhote é um dos mais propensos à morte nos 2 primeiros anos. Instintivamente, nós necessitamos cuidar e sermos cuidados. Essencialmente, assim, as pesquisas nos mostram, não é? Nos 2 primeiros anos de vida, portanto. É essencial. Nosso bebê não sobrevive, nosso filhote não sobrevive. Tá? Então, como humanizar algo que já é instintivamente humano e que pressupõe, portanto, o cuidado? Aonde o cuidado, portanto, deixou de ser algo vivenciado em termos de espécie. E aí a gente vai diretamente para o âmbito das racionalidades, das certezas, né, dos conceitos, das crenças, como tudo isso se construiu ao longo do tempo nas nossas vidas. Né? Leia, apreenda, descubra através de algo que é talvez uma das nossas maiores capacidades, a de sentir, a de emocionar-se, a de ser movido por algo que te move. Tá? Reinvente-se hoje, agora e sempre. São alguns convites básicos para a gente, então, prosseguir. E aí nós vamos na direção de exatamente ver como é que houve esse deslocamento teórico, né? Como é que a visão sistêmica surgiu, a que ela se propõe, que eu trouxe 2 fragmentozinhos. A pastinha da disciplina eu posso deixar, quer dizer, contigo, já vai estar aqui no computador, inclusive. E aí nós vamos assistir agora a um fragmentozinho, já está com áudio, já está ok? Algo vai ser para o pessoal no caso. Nós vamos ver agora vamos para o ponto de mutação. Esse é um filme que eu disponibilizo geralmente quando eu vou trabalhar o código, né, das emoções. E neurociência também, eu trabalho com esse vídeo. É uma edição do filme O Ponto de Mutação, que é mais longo, mas que traz diálogos bastante significativos.
Outra coisa, é uma película já antiga, vou contar com a compreensão de vocês que estão em casa também, tá certo? Mas eu queria que vocês estivessem atentos à referência que os personagens fazem em relação à circunstância ou aos elementos conceituais, né? Então, racionalismo, visão sistêmica, novos paradigmas, né? O que é que tem sido discutido em termos teóricos, metodológicos? Com o que essa visão sistêmica contribui? Quais são as discussões que aí estão, tá? Que essa visão sistêmica, portanto, nos propõe. Essa é uma edição. Deixa eu maximizar aqui. Pois não. Só um momentinho, viu, pessoal? Ele começa assim mesmo. Quer pôr mais à frente para ver se o som está funcionando? Está sem áudio? E agora? No momento, pessoal, questões técnicas, a gente vai prosseguir. Continuem emocionando, se movendo. O quê? Tá. É? E agora, que tá tudo aí? Fica à vontade. Uhum. Entendi. Isso. Eu fico mexendo aqui e você mexe lá. Sim, só os slides. Tranquilo. E eu vou prosseguindo e você vai... Nós teremos, então, duas mídias, tá? O ponto de mutação é apenas um fragmento. E quem já assistiu aqui à Teoria de Tudo? A história, tudo. É a história do Stephen Hawking, um dos maiores, um dos grandes gênios que nós temos, né? Físico, e conta exatamente a história desse físico no processo, né? No seu processo de lidar com uma síndrome degenerativa que o acomete por volta dos 20 anos de idade, no auge, não é, das suas descobertas científicas. Naquele momento em que foi descoberto o problema dele, o acometimento, o médico, enfim, estimou 2 anos somente de vida. Né? E o Stephen aí está, contando a história. E a teoria de tudo é exatamente porque ele pensava, eu não vou explicar tudo porque vocês vão assistir. Inclusive eu tenho aqui o filme para vocês, se vocês quiserem. Vale muito a pena, assistam com seus filhos, com seus familiares, né? Criem esses momentos exatamente de convivência mútua, né? É muito salutar. E aí a história nos mostra exatamente o triunfo, né, do Stephen nesse processo todo. As pessoas que passam pela sua vida, as descobertas que ele então realizou, né? Enfim, vale muito a pena. Eu vou trabalhar aqui com vocês um trechozinho
apenas. E quando ele se reporta num momento de uma coletiva que ele proferiu, quando uma das repórteres lhe pergunta a respeito de como ele vê o divino, né? Como ele enxerga essa divindade. O que para ele é, porque antes, no começo da sua carreira como físico, como estudioso, ele negava essa possibilidade, né, do divino. E aí como é que ele se sente diante das suas descobertas e como é que ele revisita esse lugar, né, de, enfim, reconhecer que há algo além. Né? A gente vai ouvir o que ele nos disse. A senhora avisa para o pessoal da internet que vai ser passado o vídeo e a partir de agora os seus slides ele vai controlar de lá. E a senhora só pede para ir mudando de lá junto com a Bíblia, então se esquece aqui. Tudo bem. Pessoal, nós tivemos aqui um realinhamento para melhorar, claro, né, a qualidade da transmissão e da nossa aula como um todo. Nós vamos ter o pessoal lá da cabine controlando, né, nos ajudando. Obrigada aos rapazes que são atenciosíssimos. Pense, uma equipe, como diz aqui no Nordeste, tampa. Como é que diz lá o pessoal do Piauí? O pessoal de Picos lá em Reginaldo são topados. Ô, turma linda, é muita gente linda nesse meio de mundo. Quando eu falo nesse projeto, eu também sou professora numa instituição pública, é de um lugar de muito agradecimento mesmo ao divino, né? Quando eu falo nesse projeto, a vontade que me dá é de fazer assim, né? E é um grau de, assim, é a vontade mesmo de transbordar, porque é assim que eu vejo esse projeto. Então, eu sou suspeita para falar a respeito, né? Mas, enfim, é isso. Rapazes, podem passar para o próximo slide. Os vídeos serão agora já? Ele já vai conseguir? Ele já vai conseguir passar lá? Tranquilo. Tudo certo. Nesse grande labirinto, onde você se encontra? Brasileiro, brasileira, nordestino, nordestina, o pessoal lá de Minas, o pessoal lá de... Como tem sido caminhar por esse labirinto aqui? Das emoções, do sentir, do pensar. Há conexões. O que vocês... Torna-te mais responsável por tudo aquilo que cativas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Portanto, Exupéry nos fala da nossa responsabilidade. Não é, professora? Positiva e negativamente. Quando eu leio todos esses autores que me falam que não há desconexões, que o que aparentemente é separado, essencialmente, é tudo junto, compõe essencialmente uno, é algo unificado. O que a gente vai ver aqui é que já existem autores que nos falam em bioaprendizagens, que nos mostram que nossas células são aprendentes. Olha só que fantástico. Não só nossas células são aprendentes. O que tudo isso quer nos dizer? Vamos descobrir, tá? Como temos caminhado, portanto, eu achei linda essa ilustração, nesse labirinto de compreendermos, né, as nossas emoções, percebermos como nos sentimos diante das experiências que vivenciamos diariamente. O que o Antônio Damasio nos fala, e tantos outros neurocientistas, né, tantos outros pesquisadores, é que tudo é registrado no nosso corpo. Nosso corpo registra todas as experiências, diferentemente. Né? Eu registro de uma forma, você registra de outra e assim por diante. Nós temos registros instintivos, como bem vimos com o professor Fradinho, e nós temos outros níveis mais sutis de registros. Ok? Vamos aqui acompanhando. Eu vou passando aqui ou você vai passando lá? Vamos para cá. Estudar as emoções seria apenas entender o que é raiva, medo, dor, alegria, satisfação, ódio.
seria apenas, enfim, e o que fazer com isso tudo? Com todos esses conceitos? Qual é a pasta que está os vídeos? Vídeos. Então vamos deixar para a hora do intervalo, que aí a gente organiza, alinha tudo direitinho e tá bom? Obrigada. Estudar as emoções, portanto, implica em... Vou já fazer essa pergunta a vocês. Trabalho, mãos à obra. Estudar as emoções com a finalidade de... Um minutinho para você conversar com a pessoa que está ao teu redor. Vai ao teu lado. Estudar as emoções com a finalidade de... Ok, vamos... Você que está em casa, estudar as emoções com a finalidade de... Eu olho para cá ou para lá? Boa risada. Com a finalidade de sorrir. Pessoal, estudar as emoções com a finalidade de, numa palavra, autoconhecimento, decifrar, decodificar, ok, descobrir, conhecer-se melhor, ok, melhorar, crescer, motivar, mudança, validar, interação. Tornar-se resiliente. Já vi que teve uma parte da aula de ontem, né? Ok. Para você que está em casa, estudar as emoções com a finalidade de... E se nós acrescentássemos a essa pergunta aqui? Em termos educacionais. Eita, desafio tremendo. Teorias que nos mostram que as células são aprendentes e algumas estruturas educacionais que remontam aos séculos de outrora. Que grande desafio que nós temos aqui, em nossas mãos, tá? Com a finalidade de sermos felizes. O que os estudos apontam? Vocês já viram aqui diversos teóricos, né? Eu soube que o professor Fradinho ontem trabalhou alguns autores do âmbito da administração, né? De gestão de pessoas, recursos humanos, né? O Daniel Goleman, que é um dos teóricos mais estudados, ao lado do Gardner, né? E o Damasio também tem sido muito estudado. Nós aqui na disciplina trazemos o Antônio Damasio porque entendemos que ele é um dos autores que, embora traga uma linguagem extremamente complexa, e aí eu vou deixar o desafio para vocês. Certo, ok, obrigada. Então eu vou deixar esse desafio aqui para que vocês comprem e leiam. Eu não consegui PDF dessa obra, talvez por ela ser mais recente, tá? 2 obras básicas para que vocês saiam desse mestrado alinhados, afiadíssimos. Quem for trabalhar com aprendizagem, com currículo, com avaliação, vai precisar ler o Antônio Damasio. Essa é a boa notícia que eu quero lhes dar, tá? Simples, e nessa obra aqui ele tem uma linguagem já mais pesada, por quê? Porque ele vai trazer alguns elementos do processamento orgânico, então que dizem respeito ao processamento das emoções e dos sentimentos, no nível mais corpóreo mesmo, considerando a própria bioquímica das emoções. Então, sem dúvida, eu vou passando aqui para vocês irem visualizando, deem uma olhada no sumário, vão se inteirando. E o que é que os estudos apontam? Primeira questão é aquela que lhes falava há pouco. Nossas células são aprendentes. Outros autores que discutem, né, a esse respeito. Além do Antônio Damasio, nós teremos outros. Fica melhor que eu escrever aqui ou ali no quadro? Aqui. Nós vamos ter, para além do... Hoje eu estou numa proeza, essas câmeras fizeram comigo. Eu costumo escrever muito, dando uma...
Agora que eu vou... Humberto Maturana. Quem já leu algo do Humberto Maturana? Não vai dar tempo de em uma aula a gente trabalhar o Maturana e o Francisco Varela também, mas eu queria muito que vocês anotassem esses autores, porque eles são imprescindíveis para quem for, por exemplo, trabalhar com qualquer discussão, mas sobretudo aquelas que focarem em aprendizagem, avaliação e temas relativos à própria neurociência mesmo. Tá bom? São autores imprescindíveis. Humberto Maturana, Varela, Antônio Damasio. Temos um que vamos daqui a pouco trabalhar. São esses os autores que a gente está utilizando, tá certo? Para esses momentos que estamos tendo aqui. Sim, e... Ok? São autores que nós estamos, então, trazendo como contribuições para o embasamento teórico da nossa aula. Para quem estiver difícil de visualizar aí, gente, venham mais para cá. Daqui a pouco vocês vão trocar de lugar. Boa notícia. Certo? Posso prosseguir aqui? Olha só. O Casas, eu estou atrapalhando a visão de vocês aqui. Filósofo chileno, ele desenvolveu um estudo com levantamento de dados em países latino-americanos, 14 países, entre 1995 e 2000. Vamos lá para a constatação que ele identificou, né? Ele investigou, a pesquisa se referia à investigação da qualidade dos nossos sistemas educativos. E aí, nessa obra especificamente, inclusive é uma outra que eu indico que vocês leiam. Eu não consegui achar PDF dela, mas está disponível para aquisição via sites, né, de livrarias. Ele vai mencionar, para além de todos os fatores socioeconômicos, ele vai destacar algo que é fundamental no processo de aprendizagem, que é o que ele atribui como sendo o clima emocional. Então, é um fator decisivo no processo educacional. Para quem for trabalhar com políticas, né, com temas relativos, mais uma vez eu torno a dizer, a aprendizagem, a avaliação, seria ideal que vocês lessem os relatos dessa pesquisa. Ele vai circunstanciar fatores socioeconômicos, os indicadores que ele pesquisou, quais foram os dados obtidos, a obra registra com gráficos, é de uma acuidade maravilhosa. Então, deixo como indicação, ok? Para a nossa leitura. E aí, se o clima emocional é algo definitivamente importante, vamos para uma pergunta, tá? Que deve ser fundamental, portanto. O que essa constatação que atribui ao clima e à importância das emoções no processo, tá, de aprendizagem, o que essa constatação nos diz a respeito dos nossos sistemas de ensino? Volto a pergunta para... Lembram-se? Pedi que vocês registrassem, não foi? Volta para a tua folhinha, vê o registro que você fez, olha para ele, você que está em casa também, e agora em dupla, conversa com a pessoa que está ao teu lado, a esse respeito. Então, qual o teu registro, qual o registro que você traz dessas experiências educacionais? Pausa na fala.
Posso, meu filho? Mas pode ficar, pode. Foi, ele me falou. Só lembrando, vamos lá, retomando. Um minutinho. Você traz experiências consigo. Desses primeiros momentos, né, os registros que você traz da tua formação, né, da tua aprendizagem escolar, ok? Registrou no começo da aula. Nós agora estamos, então, retomando isso à luz desses conhecimentos, dessas constatações que já nos mostram. Aliás, o próprio Henri Vallon e tantos outros autores já nos falavam a respeito da importância das emoções no processo de aprendizagem. Nós temos hoje um rol tremendo de neurocientistas que nos mostram como tudo isso se processa no corpo. Tá? Quais são, por exemplo, as substâncias produzidas, os hormônios produzidos a partir de cada emoção que nos é então apresentada durante as vivências que temos. Você costumava vomitar. E além disso, havia uma rejeição ao espaço. Você estava vomitando aquele espaço. Era o medo, né? Talvez. Ok, um registro bastante doloroso, né? E coragem a sua de compartilhar conosco. Obrigada, viu? Ok, gente? Então, o pedido foi, para você que está em casa, só recapitulando. Nós trazemos registros. Propus que vocês anotassem um pequeno registrozinho, algo muito simples, mas de extrema significação aí, tá? E estamos aqui diante de autores que recentemente realizaram, tá, levantamentos e que mostraram que, para além das inconsistências ou das dificuldades socioeconômicas, para além delas, existe algo que é fundamental nisso tudo. Você pode ter tecnologia, você pode ter tudo e pode não realizar nada se você não tiver um ambiente educacional, portanto, acolhedor. Tá? E o que comprova tudo isso? Os estudos recentemente desenvolvidos. Quando eu falo recentemente, eu estou remontando a 30 anos, 20 anos. Tivemos aí nesse espaço de tempo o surgimento, despontar de uma das grandes áreas, né, que aí estão na atualidade, da terapia ocupacional, da psicopedagogia, da neurodidática, de todos esses âmbitos que aí estão para nos ajudarem, tá? Exatamente a compreender com uma complexidade maior por que em algum ponto ou em pontos significativos esses sistemas de ensino negam a si mesmos. Porque se trabalham com humanos, desconsideram algo que é essencialmente humano, que é a capacidade de sentir. Lembra da equação a respeito da qual o professor Fradinho nos falava na segunda-feira? Faltou algo naquela equação cartesiana, portanto. Algo foi excluído, sendo que esse algo é essencial. É exatamente a nossa capacidade, inclusive num nível instintivo, que é, portanto, de sentir. Vimos que o instinto ele é algo que compõe as ações humanas, numa primeira instância. Então, automaticamente, eu tenho precauções. Eu rejeito, eu não vou por aquele caminho, porque instintivamente eu já aprendi que aquele é um espaço onde eu vou ou me machucar, né, ou eu vou sofrer algum dano. Então, instintivamente, eu me distancio desse espaço. Sabe o que é que alguns neurocientistas têm nos mostrado? Que emocionalmente, em termos emocionais, a capacidade de sentir e de nos emocionarmos foi algo que nos preservou enquanto espécie, em termos evolutivos. Então, a capacidade que nós temos de sentir e de nos emocionarmos é algo que nos preservou, portanto, enquanto espécie. Ok?
Antes da gente ir para um pequeníssimo, mas bem pequeníssimo mesmo intervalo, que a gente vai organizar aqui os vídeos, certo? Eu queria que vocês dissessem, falassem um pouco como foi partilhar com o colega que está do teu lado aí, ou em trio, ou em dupla, a respeito dessa constatação aqui. Pergunta, nossos sistemas de ensino continuam deixando a desejar ou eles já estão se moldando a esses novos campos, essas novas áreas do saber? Microfone, cadê? Cadê o microfone? Não sabe, não. Eu acho interessante que o sistema de ensino se preocupa tanto em ensinar o átomo, o universo, a Via Láctea, mas não estimula as crianças, nem os adolescentes, nem os jovens, a conhecer o principal, que é o seu próprio psique. Adentramos a um universo tão distante, e, no entanto, não temos consciência do nosso próprio universo mental. Muito bem, Gabi. O microfone, Ju. Repete. Pessoal, quem mais? Qual a dupla que quer contribuir também? Andréia. Replay aí. Replay. O Augusto Cury pontua algo que eu acho extremamente relevante. Quando ele diz que o sistema de ensino se preocupa tanto em ensinar a existência do átomo, o universo, a Via Láctea, e, no entanto, não estimula o ensino, o conhecimento do maior universo, que é o conhecimento do próprio eu, do próprio psique. Perfeito. Nós estamos aqui, né, e vocês que estão em casa também, diante de pessoas que já têm uma vida acadêmica consolidada, que já exercem uma profissão, né, isso é bastante óbvio e é motivo de grande responsabilidade. Nós temos nesse mestrado turmas que são formadas por pessoas que têm formação diversificada. Esse é um outro grande desafio também, né? Nós não temos exclusivamente educadores, nós temos, é verdade, né? A transdisciplinaridade acontece e a gente espera que assim esteja ocorrendo, né, o tempo inteiro. Vejamos, eu vou fazer uma pergunta e você que está em casa também pensa a respeito. Quem de vocês já tinha lido algo a respeito desses autores que têm sido trabalhados aqui? Quando eu falo nos neurocientistas, eu falo neles especificamente. Quem de vocês já tinha lido algo a respeito? Você já tinha? Liana também, né? Ok. Então, vejamos, esses são conhecimentos, né, que estão à nossa disposição. E aí eu deixo mais uma vez o lembrete de que tanto quem está em casa, que eu insisto sempre nesse investimento pessoal, nas leituras, né, em conhecer essas novas teorias, porque elas deverão contemplar as suas escritas dissertativas. A capacidade argumentativa que vocês demonstrarão nas suas dissertações, ela obviamente se constrói desde então, desde o teu primeiro dia aqui no mestrado. Então a gente fica sempre lembrando a esse respeito, mas é um lembrete com muito respeito também a vocês mesmos, tá bom? Então, o Damasio, o Maturana e o Varela, que são autores que falam muito nessa questão da bioaprendizagem, tá certo? O Cassasus, que tem uma preocupação muito grande em investigar. Quem já leu algo a respeito do Juan Cassasus? Ele estará conosco aqui em junho, na UFPB, por ocasião da realização do primeiro Seminário Internacional de Educação Emocional, tá? Vai ocorrer na Estação Ciência, nos dias 4 e 5, eu tenho um folderzinho, tá? E nós vamos ter vivências emocionais e o Cassasus estará conosco. Então, é um convite para que a gente possa exatamente conhecer outros pesquisadores que têm discutido muito a respeito da aplicabilidade desses conteúdos todos, né, neurocientíficos, ao âmbito educacional. Tá? Então, quem puder e quiser, vale muito a pena. E o Bisquerra também. O Bisquerra ele tem uma linguagem, eu trouxe um texto para deixar como sugestão para vocês, vou deixar aqui no site, vou pedir para escanear para que a gente possa enviar para os sites, tá certo, Késia? Tu me lembras?
Você e Ju, por favor. E aí já vou mandar para vocês, para que então a gente possa ter uma leitura do Bizquerra que tem um encaminhamento bastante didático. Ele nos mostra como seria essa aplicabilidade no nível conceitual, no nível dos objetivos educacionais, conteúdos que deveriam compor esses currículos escolares. Então é uma leitura bastante didática e focada mesmo, ok? Se a gente tivesse mais tempo, poderíamos fazer, claro, uma leitura, uma oficina, mas enfim, eu vou deixar para vocês e fica como contribuição. Guardem essa pergunta, porque após o intervalo a gente vai voltar com ela e com os vídeos, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Vamos para um intervalinho de no máximo 15 minutinhos, tá bom? Um cafezinho, a água, estirar a coluna.